Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre investimento no exterior, né? Investir no exterior, como é que a gente pode fazer, que tipo de corretor usar. Então aqui eu vou dar várias dicas aqui de como você vai poder iniciar sua vida de investidor no exterior, certo? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, a gente tem que pensar, antes de pensar em colocar alguma coisa no exterior, pensar em quanto você tem para colocar lá. Por quê? Porque financeiramente, pessoal, você tem dois patamares aqui. Se você tiver acima de 100 mil, menos 100 mil. Ah, por que esse valor? Eu escolhi da minha cabeça? Não. Pessoal, é um valor que eu julgo razoável você ter para decidir se você vai ficar puramente no exterior ou se você vai utilizar alguma corretora que esteja no Brasil e facilite seus investimentos no exterior. Então tem uma diferença bem grande aí. A questão principal, pessoal, é a seguinte: quando a gente investe no exterior, a nossa principal motivação é fugir do risco Brasil. Então, é fugir de um governo, de repente, arbitrário, sabe, com confisco. Então, isso não pode acontecer. Pode acontecer sim. Caneta faz milagre nesse país. Então, quando a gente pensa em investir no exterior, a primeira coisa que a gente quer é justamente a proteção contra arbitrariedades do governo, certo? Então, esse é o principal motivo. Tudo bem, a questão da multiplicação do capital, né? O dólar está subindo bastante, então isso daí estimula a gente a investir no exterior, mas não é o principal motivo. O principal motivo realmente é você se blindar contra o risco Brasil. Bom, aí por que eu falei 100 mil, mais de 100 mil, menos de 100 mil? Olha só, pessoal, a questão é o que compensa. Eu estou dizendo 100 mil, mas pode ser que para você 50 mil esteja bom. Ah, não, para mim está bom 50 mil. Por que esse valor? Olha só, pessoal, eu digo esse valor por causa da questão da corretagem. Então, para quem tem menos de 100 mil, eu indico o pessoal utilizar corretoras como, por exemplo, a Nomad. Existem outras corretoras, por exemplo, a Ebony, mas você vai pagar uma corretagem lá, eles cobram uma taxa. Então, tipo, para quem está começando com pouco dinheiro, já começar pagando taxa não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que eu acho legal, né? Então, se é para ter pouco dinheiro, na minha opinião, a escala seria de 100 mil, mas se você quiser com 50 mil, tudo bem, depende de você. Mas, na minha opinião, 100 mil. Eu recomendo a pessoa utilizar uma corretora como, por exemplo, a Nomad. Por que eu recomendo a Nomad e não recomendo outras corretoras? Porque eu tenho conta na Nomad, já tive conta em outras corretoras, como a Evelyn, por exemplo, mas o que me afastou foi as taxas, foi a corretagem. Então, isso daí, eu falei, não, peraí, começando a investir no exterior, com pouco dinheiro, não vou ficar pagando taxa. Então eu fugi e hoje eu tenho só a corretora da Nomad mesmo que eu utilizo. A Nomad, pessoal, eu recomendo porque ela tem algumas vantagens comparadas às outras corretoras aqui no Brasil. Então, dentre as vantagens que eu posso destacar aqui, ela não tem corretagem. Então, os valores que você pagar vão ser depositados integral. Lógico, vai ter o spread, vai ter os custos de conversão do dólar, isso aí normal, como toda corretora tem, como todo câmbio vai ter. Tá? Mas você não vai ficar pagando taxa de corretagem para corretora. Então, isso para mim já é excelente para quem já está começando, para quem está começando e visa minimizar custos. Né? Então, esses custos baixos é legal para quem ainda não tem um patrimônio expressivo. Então, se você tem menos de 100 mil, veja bem, pessoal, vou repetir de novo. Esse valor é a minha opinião, tá? É o que eu acho que vale a pena, acima de 100 mil, você realmente pegar uma corretora totalmente isolada do Brasil. Outra coisa que eu gosto também da Nômade, pessoal, é que ela facilita a documentação de imposto de renda. Então, se você entrar lá na sua área de investidor,
você tem lá como pegar a declaração do IR. E já vem tudo mastigado, tudo bonitinho. Basta você entrar lá no seu programa de declaração de imposto de renda e escrever os dados sem dor de cabeça e sem erro, né? Então, isso eu acho muito interessante também, essa facilitação para o investidor. Pessoal, quem quiser criar uma conta na Nomad, pode usar esse código aqui, ó, que é o código do canal. Você vai estar ajudando o canal e vai ter uma vantagem com isso. Ele vai te fornecer uma taxa de conversão zerada para a sua primeira conversão de real para dólar. Isso é legal, pessoal, né? Em até 15 dias. Então, você vai usar o código, fez a sua conta, aprovou a documentação, você tem um prazo de 15 dias aí para você fazer a sua primeira conversão de real para dólar e começar o seu investimento. Eu vou deixar também, pessoal, o link na descrição do vídeo, para que vocês possam utilizar, né? Bom, se você é um investidor com mais de 100 mil reais, aí o que eu recomendo? A melhor a opção atualmente para a gente é a Interactive Brokers. Por quê? Ela possui corretagem, por isso que eu digo que se você tem menos de 100 mil, na minha opinião, não valeria a pena você pagar uma Interactive Brokers, porque você vai ter a taxa de corretagem, não tem jeito, tá, pessoal? É uma empresa gigante, vocês vão ver. Quando vocês criarem a conta, vocês olharem, eles têm ativos no mundo inteiro, sabe? Não tem, é um monstro, é um gigante, né? E, logicamente, tudo isso tem um custo. Para vocês poderem estarem investindo com eles, tem que ter um custo, e o custo, infelizmente, é a corretagem. Os investimentos, como eu falei, em diversos países, e também tem ETFs irlandeses, famosos ETFs irlandeses, né, para quem quiser investir. Um dia, se quiser, eu posso fazer um vídeo sobre eles. Mas os ETFs irlandeses é uma coisa legal, pessoal, em termos de tributação, né, em termos de algumas vantagens comparado a outros ativos que você investe no exterior. Pessoal, ela é complexa, tá? Então isso aqui, a Interactive Brokers, comparada à Nomad, a Nomad é muito fácil de investir e muito intuitiva. Então você pode usar o aplicativo e praticamente está tudo ali mastigado, sabe? Não tem como você errar, muito difícil, a coisa é muito intuitiva, é muito fácil você operar pela Nomad. Então é mais um motivo que para quem está começando, quem é investidor inicial, começar pela Nomad é a minha primeira recomendação. Quando você já for um investidor experiente, tiver um patrimônio maior, mais significativo, aí realmente compensa você saltar para a Interactive Brokers e passar um tempinho aprendendo a mexer, porque ela é bem complexa. Mas justamente por quê? Porque é muito completa, pessoal. Ela tem muita funcionalidade, muito diferente da Nomad, tem muito mais recursos ali, né? E é por isso que ela se torna mais complexa. Então requer um estudo, requer um aprofundamento, mas eu vou passar para vocês aqui, mastigado, pelo menos essa parte de como transferir dinheiro, como mandar dinheiro para eles, porque é um pouco mais chato e quem não está acostumado se perde um pouco. Mas aqui no nosso canal a gente vai facilitar a tua vida. Olha só, pessoal, qual é a grande vantagem que eu acho da Interactive Brokers? Ela não tem representante no território brasileiro. Então ela não está sujeita ao governo, ela não está sujeita a arbitrariedades. Então é mais fácil, você está criando uma segunda camada de proteção ao seu patrimônio. A primeira camada está no exterior, mas só isso não basta. Você está na Interactive Brokers com uma empresa que não está sujeita a ordens arbitrárias do governo, não está sujeita ao risco Brasil, então você tem essa outra camada aqui. Veja bem, pessoal, não estou falando que o governo é arbitrário, não. Isso aí é a interpretação de cada um. O que eu estou dizendo aqui é que para um governo arbitrário, você ter uma empresa dentro desse território,
você está sujeito a todas as arbitrariedades que esse governo possa causar, certo? Então, a Interactive Brokers não tem representante no Brasil. E nisso daí, você ganha essa camada aí, essa segunda camada de proteção. Olha só, pessoal, ter representante no Brasil tem vantagens e desvantagens, vai depender da situação. Então, se eu tivesse numa relação consumidora, onde eu quisesse comprar um determinado aparelho, obviamente eu ia querer que essa empresa tivesse representante no Brasil, por questões de garantia, suporte técnico, compra de peças, enfim, de insumos. Então eu iria querer que ela tenha representante no Brasil. Mas quando se trata de uma corretora, onde vai ficar parte do seu patrimônio, ter representante no Brasil significa perder aquela camada de proteção que eu expliquei para vocês. Então, não ter representante neste caso é uma vantagem indesejável. Mas há uma desvantagem? Sim, há uma desvantagem, nem tudo são flores. Então, o suporte técnico, eu vou ser sincero, pessoal, eu tenho conta na Interactive Brokers, mas eu não tenho ainda um valor expressivo suficiente que eu julgo necessário para começar a investir pesado nela. Então, por enquanto, meus investimentos estão na Nomad. Eu ainda não tenho um patrimônio que eu julgo suficiente aqui para passar para a Interactive Brokers, né, e justificar o pagamento de corretagens. Então, por enquanto, eu só criei a conta, tenho ela habilitada, tenho ela funcional, já fiz teste, já mandei um dinheirinho lá para ver se estava convertendo normal, ou seja, está tudo certinho, e aqui nesse vídeo eu vou explicar como a gente faz essa transferência passo a passo. Então, a desvantagem é justamente a questão do suporte. O suporte dela terá que ser feito em inglês. Então, nunca utilizei, nunca precisei utilizar. O site, ele é em português, então tem como você transferir a linguagem no site para português, então não vai ser problema. Apesar do inglês ser fácil, é um inglês de fácil entendimento, mesmo assim consegue facilitar um pouco mais passando ele para português. Mas o suporte, até onde eu sei, precisa ser feito em inglês. Eu nunca tentei, nunca precisei usar. Tá? Pode ser que quem já tem uma conta aí possa confirmar se o suporte pode ser em português também ou só em inglês. Eu suspeito que seja só em inglês. Então essa seria uma desvantagem. A outra desvantagem é se vocês tiverem algum problema jurídico, né? Então um desacordo, uma situação em que vocês precisem processar a corretora, aí fica complicado porque vocês vão ter que contratar um advogado lá nos Estados Unidos. Bom, a depender do seu patrimônio, né, se você tiver um patrimônio justificável, pode ser que compense. Mas isso aí, para mim, seria uma desvantagem. Olha só, pessoal, eu vou ser sincero. Você ter um problema com uma corretora é difícil. Tá? A menos que, sei lá, se meta em algum rolo, você faça alguma atividade com o corretor fora da plataforma, isso vai gerar algum problema. Eu estou pensando aqui possibilidade disso acontecer, pessoal. Mas eu, sinceramente, eu já tive algumas desavenças, algumas brigas, mas eu nunca precisei processar uma corretora. Tá? Deu vontade, opa, se deu, mas eu simplesmente tirei meus investimentos dessa corretora, passei para outra e vida que segue. Eu não vi até hoje um problema na Interactive Brokers que eu pudesse falar, olha, isso aqui vai dar processo mais cedo ou mais tarde. Não, nunca vi isso, pessoal, nunca vi alguma coisa que me desagradasse. Tudo ali realmente está bem às claras, eu não estou vendo nada escondido até agora, então eu sinto uma segurança razoável de operar pela Interactive Brokers. Tanto é que eu estou indicando aqui pelo nosso canal, né, e é a corretora que eu utilizo. Então, é uma desvantagem não estar no Brasil, mas em compensação, eu não acho que vocês terão problema, sendo bem franco a vocês. Se vocês tiverem algum problema, tenha certeza vocês erraram em alguma coisa.
Então errou, botou um dado errado. Eu vou mastigar aqui, pessoal, continuem acompanhando. Vocês vão ver quais são os dados importantes para não errar na transferência. Então você deve ter errado em alguma coisa, colocou alguma informação errada, e aí você pode sim ter o seu dinheiro que foi transferido, foi enviado lá para a corretora, de repente se perdido aí, tendo que voltar, tendo que ir atrás para ver onde está, pode acontecer, pessoal. Mas eu vou passar aqui um passo a passo de como eu utilizo, como eu faço as conversões, o câmbio, e eu não tive problema, tá bom? Vamos seguir. Pessoal, eu vou deixar um link na descrição, tá, do vídeo. Então pode entrar aí na descrição, vou também deixar nos comentários um link para vocês entrarem e criarem a conta de vocês. Mesmo que vocês não utilizem, compensa criar a conta e deixar guardado, deixar armazenado ali para o dia que vocês forem utilizar. Então vocês podem utilizar, jogar um dinheiro lá para fazer um teste, deixa ali, né, rendendo um trocadinho, rendendo um dividendo ali. Quando tiver um valor que compense, vocês façam o reinvestimento, paguem a corretagem deles e pronto, né, sejam felizes. Bom, qual é a vantagem de você fazer o link pelo canal? Você vai ter isso daqui também, pessoal. Você pode, por que eu destaquei o pode aqui? O regulamento lá não está muito claro. Então eu não vou afirmar para vocês que é certeza que vocês vão ganhar isso. Não, não sei. Não sei se é um sorteio, eu não sei se isso é escalonado, se tem valores ali, se depende do valor que você vai estar dando de depósito. Não sei, pessoal, não está claro. Talvez, quando vocês utilizarem o código, essas regras apareçam mais claramente para vocês. Para mim, na minha área, eu não consegui maiores informações. Mas o que está escrito lá é a vantagem de você poder, ou seja, você pode ganhar até US$ 1.000 em ações da IBKR, Interactive Brokers, na Nasdaq. Então, pessoal, é uma vantagem. Como eu acho, eu vou tentar, eu estou suspeitando aqui, pessoal, essa afirmação, poder ganhar até US$ 1.000, eu suspeito que seja algo escalonado. Então, a depender de quanto vocês vão colocar em dólar lá de transferência, vocês vão ganhar uma proporção em ações da Interactive Brokers. Eu estou suspeitando, pessoal, não tenho certeza dessa informação. Vai ficar mais claro, provavelmente, quando vocês utilizarem o código. Como você vai enviar dinheiro para a Interactive Brokers? Pessoal, eu estou fazendo da Interactive Brokers por quê? Porque da Nomad é muito fácil. Da Nomad eu não vejo como ter erro, é muito simples. Vocês vão usar o aplicativo no celular, é tudo feito pelo aplicativo. E, gente, é muito fácil. Você usa o Pix, converte, e eles convertem muito rápido, mais rápido até que a Interactive Brokers, tá? A Interactive Brokers demora aí, às vezes, um dia, dois, para fazer a conversão. A Nomad, já tive conversão feita no mesmo dia, quase uma hora ou meia hora depois, é muito mais rápido. Então é muito mais fácil, não requer, sendo franco a vocês, não requer um tutorial para você utilizar a Nomad, é muito simples. Mas a Interactive Brokers tem esses pequenos percalços aqui, eu vou passar para vocês o pulo do gato. Primeira coisa, pessoal, é necessário ter uma casa de câmbio. Eu recomendo vocês usarem a remessa online, ok? Então eu vou deixar o link também na descrição do vídeo aí. Vocês podem criar. Vai ter uma vantagem também, eu vou dizer para vocês aí, uma vantagem de vocês fazerem a conta da remessa online por esse link. Vamos seguindo que eu já vou falar isso com vocês. Pessoal, eu não recomendo usar bancos. Eu não vou falar aqui qual é o banco que eu utilizei que eu tive problema, mas nem todos estão diferenciando conta de investimento para conta corrente no exterior. E eles estão aplicando o imposto no máximo. Então, o IOF, pessoal, ele tem diferença 3,5% para conta corrente e 1,1% para investimentos em ações e conta de investimento.
Então, tem banco que está aplicando a taxa máxima, a alíquota máxima. E isso não está legal, pessoal. Então, o que eu recomendo a vocês? Não usar banco. Usa a remessa online, porque a remessa online, sim, ela está diferenciando entre conta de investimento e conta corrente no exterior e está aplicando a taxa correta, a alíquota correta, ok? Então, recomendo vocês usarem o remessa online e evitar usar banco por causa deste problema aí que, infelizmente, os bancos não se tocaram ainda, pelo menos os bancos que eu tentei, né? Como é que vocês vão fazer, pessoal? Primeira coisa, entrando na sua conta da Interactive Brokers, uma vez que vocês criarem ela, não vamos falar aqui como criar, porque é fácil, não é difícil. Apesar dela ser uma corretora bem completa e complexa, não é difícil criar a conta nela, é bem intuitivo também. Depois de aprovada a documentação, e eles aprovam, tá, pessoal? Não sei que tem um erro muito crasso ali, documento errado, mas eles aprovam a documentação. Vocês vão entrar na interface de vocês. E na interface, vocês vão ver de cara aqui, ó, a sua ID, ou seja, o seu código de identificação de conta, que no caso do meu aqui eu negritei, e vocês vão guardar esse número, porque é com esse número que vocês vão se identificar para o depósito. Então não pode errar esse número, pessoal. Errou esse número, errou a corretora, aí não tem jeito, aí realmente vocês vão perder o dinheiro. Então vejam que esses são os pontos que você tem que ter a maior atenção. O seu ID e a sua corretora. Ok? Aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em depositar. Em seguida, você vai para essa área aqui, que no meu caso eu já tenho 2 métodos que eu cadastrei. Eu tentei pela transferência bancária eletrônica, ou seja, direto. Quando eu vi que tinha essa questão da taxa, eu parei e criei uma pela remessa online, e é a que eu utilizo até hoje. No caso de vocês, vocês não terão isso daqui já mastigado. Então, vocês vão ter que criar aqui, ó, um novo método. Vocês vão utilizar essa opção aqui. Aí, nessa opção, pessoal, vocês vão aqui identificar qual é a instituição. Vocês vão informar para a Interactive Brokers, ó, eu vou enviar um depósito, tá bom? Esperem aí. É isso que vocês vão fazer para a Interactive Brokers. Então, é deixar eles espertos, deixar eles avisados que vai haver um depósito na tua conta. Pessoal, eu vou ser franco a vocês. Eu fiz esses passos, eu faço esses passos, mas toda vez que eu faço um depósito, por incrível que pareça, a Interactive Brokers não vincula o depósito que eu acabei de fazer com esse pedido que eu fiz aqui. No entanto, eu continuo fazendo porque é a orientação, né? Não sei por que não há essa vinculação, mas o dinheiro sempre acaba caindo na conta e está tudo certo. Então, eu não tive erro quanto a isso. Aqui vai aparecer a sua ID, que vocês vão ter que copiar, esse número é importante. Aqui vocês vão identificar aqui, ó, remessa online, certo? Número da conta não tem porque não é uma conta, então você pode deixar isso em branco. Nome alternativo da conta, você pode botar aqui remessa online também, do mesmo jeito, não tem problema. Aí aqui vocês vão identificar o valor em depósito, é em dólar, não é em reais. Então, no momento que vocês identificarem lá no remessa online e vocês souberem de quanto vai ser o câmbio, né, aí vocês vão escrever aqui, por exemplo, né, US$ 55. Né? Vocês vão escrever aqui, por exemplo, o valor que vocês vão depositar. No caso aqui eu só coloquei 55, mas eu não sei quanto é o valor, tá, gente? Vocês vão ver na hora. Aí, em seguida, pessoal, vocês vão entrar direto no site da Remessa Online, que é o link vai estar na descrição, para vocês criarem a conta e ganhar umas vantagenzinhas aí, utilizando o link da gente para criar a conta, tá bom? Aí aqui, pessoal, vocês vão clicar aqui em iniciar transferência. Vão aqui escolher o país de destino, Estados Unidos, colocar aqui quanto vocês vão transferir. Você pode colocar aqui ou escrever aqui. É melhor vocês escreverem em real, porque ele já vai utilizar a taxa de câmbio aqui e fazer a conversão. Aí esse valor aqui, deixa eu só voltar o slide para que vocês vejam, é o que você vai jogar aqui, ó. É o que você vai escrever aqui no momento do depósito, certo? Feito isso,
iniciar a transferência, vocês vão clicar aqui embaixo, e aí vocês vão para essa janela aqui, ó. Tudo no Remessa Online, tá, pessoal? Aí vocês vão clicar em Para Mim, já que vocês vão mandar dinheiro para vocês mesmos, para sua conta lá no exterior, sua conta de investimento. Então vocês vão clicar nesse link aqui, ó, Para Mim. Em seguida, pessoal, vai aparecer uma lista de corretoras. Vocês podem deslizar com o scroll para baixo e vocês vão encontrar escrito ali, ó, Interactive Brokers. E é nesse link que vocês vão clicar. Clicando nesse link, automaticamente vocês vão para essa tela aqui, onde agora sim vocês vão escrever aqui aquela ID que eu falei para vocês que vocês têm que guardar, aquela que eu negritei, e vocês vão escrevê-la aqui. Muita atenção, pessoal, porque se vocês errarem ao clicar aqui, e se errar nisso daqui, aí não tem jeito, eu não sei aonde o dinheiro de vocês vai parar, certo? Então vocês terão problemas. Evitem de errar isso daí, prestem muita atenção, principalmente no ID da sua conta aqui, ok? Aí vocês vão aceitar o termo aqui de condições de transferência, podem ler, né? Vão clicar aqui em aceitar os termos. E aí, pessoal, vai aparecer duas opções, câmbio atual ou melhor câmbio. Por exemplo, a taxa de remessa aqui, 2%. Nesse caso aqui, 1,2%. Então, nesse caso aqui, esse câmbio estaria mais atrativo. Então, eu utilizaria a opção câmbio atual. Aí ele vai dar as informações finais, ele vai dizer aqui, ó, o valor que foi feita a transferência, quanto você vai receber em dólar, qual foi a taxa de câmbio utilizada, aqui o beneficiário, Interactive Brokers, LLC, isso tem que estar certinho, prazo de pagamento, estimativa de chegada, um dia útil, mais ou menos é isso mesmo, pessoal, em torno de um dia útil, o dinheiro já chega na tua conta da Interactive Brokers. Aí clicou na opção, vai vir aqui o dado de pagamento com o código Pix, né, com QR Code. Você pode copiar aqui pelo botão ou você pode escanear o QR Code e pronto. Feito o pagamento, logo, logo o seu dinheiro já vai estar na corretora disponível para o investimento. Então é tranquilo, dá um pouco de medo quando você faz a primeira vez, porque você está lidando com dinheiro no exterior. Então o que eu recomendo, pessoal, seria legal você fazer um teste com um valor pequeno. Se você já é uma pessoa experiente em utilizar o Remessa Online, então não vai ter erro, não vai ter problema. Se é a primeira vez que vocês estão utilizando, faça com um valor pequeno, para vocês tentarem, experimentarem e verem se vai dar certo, né? Aí sim, deu tudo certo, anotou os passos bonitinho, não tem erro, aí sim, vocês começam a remeter os valores de vocês para o exterior. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.